Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar sobre regra de 3. Então vamos começar com a definição. Regra de 3 é um método para resolver problemas que envolvem grandezas direta ou inversamente proporcionais. A primeira pergunta que me vem aqui ao ler essa definição é: o que é grandeza? O que é grandeza direta ou inversamente proporcional? Beleza? Porque a regra de 3 ela nada mais é do que um método para resolver problemas, tá? Então vamos lá para a definição de grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Vamos para os exemplos. O que pode ser medido ou contado? Volume, massa, superfície, comprimento, velocidade, tempo e por aí vai, né? Entre outras. Então, a gente já definiu o que é grandeza, agora vamos definir o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Então, as grandezas diretamente proporcionais é muito fácil de você reconhecer, porque ela provoca uma variação na outra numa mesma razão. Vamos supor, se você dobrar uma variável, a outra também vai dobrar. Velocidade e distância. Quanto mais veloz, quanto mais rápido você tiver, maior a distância percorrida. Certo? Quanto mais tempo você percorrer, maior será a distância percorrida. Beleza? Então vamos lá para as grandezas inversamente proporcionais. Quando as operações são inversas, o que vai acontecer? O principal fator. Suponhamos que uma grandeza ela dobra. Se ela for inversamente proporcional à outra, a gente vai ter que dividir a outra por 2. Percebe? Então aqui na grandeza diretamente proporcional é aumenta. Aqui diminui. Ou aumenta ou diminui. Isso aqui significa que elas são diretamente proporcionais. Aqui nas inversamente proporcionais, uma aumenta, a outra diminui. Ou uma diminui, a outra aumenta. Beleza? Exemplo, velocidade e tempo. Quanto mais veloz você tiver, quanto mais velocidade, menos tempo você vai gastar. Quantidade de operários e tempo. Quanto mais operários você tiver lá na sua obra, menos tempo você vai gastar para terminar a sua obra, né? Pelo menos teoricamente. Então vamos lá. Agora que a gente já sabe que a regra de 3 é um método de resolução de problemas, e a gente sabe o que é grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional, vamos resolver exercícios, né? Para saber aplicar esse método de resolução de problemas. Então, uma máquina produz 900 unidades de uma determinada peça a cada 6 horas, sabendo que ela funciona diretamente durante 18 horas. Quantas peças são produzidas durante um dia? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar essas duas grandezas, né? Uma máquina produz 900 unidades de determinada peça. Então, a gente vai chamar aqui um quadradinho de peça. Tá? E no outro, a gente vai colocar determinada peça a cada 6 horas. A gente vai colocar hora aqui, ó. É bom fazer a tabela, pessoal, para ficar bem organizadinho, tá? Então, 900 peças em 6 horas. Sabendo que ela funciona diariamente 18 horas, quantas peças serão produzidas? X. Aí agora a gente vai analisar, a gente já tem a nossa grandeza, a nossa tabela montadinha.
que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Eu gosto de botar essa setinha aqui para baixo para eu sempre começar. Se a outra diminuir ou aumentar, eu troco aqui do outro lado, beleza? Então, ó, quanto mais horas trabalhadas, mais peças nós vamos produzir, certo? Mais horas trabalhadas, mais peças nós vamos produzir. Repare sempre no aumenta, aumenta, diminui, diminui. Aumentou o número de hora trabalhada, aumentou o número de peça, aumenta, aumenta, né? Então, ó, agora é só a gente fazer as continhas, ó. Boto 900 aqui, ó, sobre x é igual a 6 sobre 18. Aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado. Ou vai fazer o produto dos extremos pelos meios. Beleza? Então, ó, x vezes 6 é 6x. 900 vezes 18, você coloca aqui, ó. O 6 está multiplicando o x, vai passar dividindo, mas na verdade o que a gente está fazendo, todo mundo sabe, a gente está dividindo esse lado por 6 e está dividindo esse lado por 6 também, tá? Aí aqui simplifica, ó. A gente vai sobrar com x é igual a 900 vezes 18 dividido por 6. Então a gente pode simplificar, né? 18 dividido por 6 é 3. Para a conta ficar mais fácil, ó. 900 vezes 3. Aí a gente faz aqui, ó, 9 vezes 3 é 27, mais o 100 aqui. 0, 0. Então, 2.700 peças, tá? Em 18 horas trabalhadas, vão ser produzidas 2.700 peças. Exemplo 2. 6 funcionários de uma empresa realizam uma determinada tarefa em 4 horas. 10 funcionários com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores realizariam essa mesma tarefa em... Então, ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é as variáveis, que são funcionários e tempo, né? Horas. Faz a tabelinha lá, ó, bem arrumadinha. Então, ó, 6 funcionários realizam uma determinada tarefa em 4 horas. 10 funcionários realizam com a mesma capacidade de trabalho dos anteriores em, a gente chama de x aqui, ó. Aí você já vem aqui e bota aquela setinha para fazer a sua análise, né? Ó, se eu aumentar o número de funcionários, eu vou diminuir o número de horas de trabalho, concorda? Aumentou o número de funcionários na obra, diminui o tempo de execução. Então, ó, aumentou e diminuiu. Se aumentou e diminuiu, é inversamente proporcional. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Você vai pegar aqui, ó, o 4x. E na hora de montar a sua regra de 3, você não vai colocar 6 sobre 10. O que vai acontecer é isso aqui, ó. O 10 passa para o lugar do 6 e o 6 passa para o lugar do 10. Beleza? Então, ó, 10 sobre 6. Aí você vai multiplicar cruzado ou fazer o produto dos meios, produto dos extremos pelos meios, né? Aí você diga como quiser. 10 vezes x é 10x. Repare, pessoal, que se eu fosse multiplicar o x aqui, o 4 vezes 6 aqui, cada equação vai ficar de um lado, mas é a mesma coisa, tá? Só estou invertendo porque eu gosto de trabalhar com x desse lado aqui. 4 vezes 6. Então, x é igual a 4 vezes 6 é 24.
O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a 2,4 horas. Beleza? Só que então a gente tem 2 horas mais 0,4 horas. Como que eu faço para saber o que é 0,4 horas? Basta eu multiplicar por 60, né? Ou então, se você quiser fazer a regrinha de 3, você faz, ó. 1 hora tem 60 minutos. 0,4 horas tem x minutos. X vezes 1 é x. 0,4 vezes 60. Vezes 60, né? Então, você pode fazer isso aqui assim, ó. X é igual a 4 sobre 10 vezes 60, 6 vezes 10. Simplifica o 10 com 10. X é igual a 4 vezes 6, que é igual a 24. Tá? Então, ó, você tem 2 horas e 24 minutos. Vamos agora fazer o exemplo 3, né, que é um exemplo de regra de 3 composta. Então, vou mostrar para vocês que se vocês entenderam bem a regra de 3 simples, vocês automaticamente vão saber fazer a composta, né? Então, vamos lá. Uma fábrica, 400 peças são produzidas diariamente por 10 funcionários, que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas diretamente por 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade para produzir as peças dobrou? Então, ó, a gente tem as seguintes variáveis. A gente tem peças, a gente tem funcionários, a gente tem horas e a gente tem dificuldade. Então, ó, agora vamos fazer a nossa tabelinha bonitinha. Então vamos lá. Ó. Em uma fábrica, 400 peças são produzidas diariamente por 10 funcionários que trabalham 8 horas por dia. Quantas peças seriam produzidas diariamente por 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia, considerando que a dificuldade dobrou? Então, aqui é x, que você quer descobrir o número de peça. Aqui, se a dificuldade dobrou aqui, você vai falar que aqui era dificuldade 1, né? Tranquilinho, ó. Bem tranquilinho. Aí, agora, a gente vai fazer a análise, ó. Bota a setinha aqui. Ó, se o número de funcionário aumentar, o número de peça aumenta. Aumenta. Se o número de funcionário diminui, o número de peça diminui. Então, é proporcional, né? Se o número de horas de trabalho diminui, consequentemente, o número de peça também vai diminuir. Diminuiu o número de peça, diminuiu as horas trabalhadas. Então, diminui, é proporcional também. Dificuldade. Se a minha dificuldade aumentou, a minha quantidade de peça diminui. A dificuldade aumentou, a quantidade de peça diminui. Então, aumentou, diminui. Então, é inversamente proporcional.
Beleza? O exercício agora está pronto, né, gente? Agora é só vir aqui e fazer as continhas. As continhas, ó. Ó, então a gente vai colocar aqui, ó. 400 sobre x é igual a 10 sobre 15 vezes 8 sobre 6 vezes, ó, inversamente proporcional, você troca, ó. Nunca esqueça. Esse daqui vai para o lugar desse e esse vai para o lugar desse, certo? Até colocar diferente aqui, ó, 2 o 2 e o 1. Trocou lá, ó. Beleza? Agora, ó, a gente não quer fazer conta demais, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente pode simplificar aqui, ó. A gente pode dividir aqui por 2. Não, a gente pode dividir aqui por 5, né, ó. Divide aqui por 5. Fez fração, ó. O que você fez no numerador, você tem que fazer no denominador, para manter a equivalência. Divide por 5, divide por 5. Aqui a gente pode dividir por 2 e dividir por 2, né? Aí vai ficar assim, ó, 10 dividido por 5 é 2. 15 dividido por 5 é 3. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. E o nosso 2 aqui, ó, permanece, tá? Então, ó, agora vai ficar assim, ó, 400 sobre x é igual a 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 sobre 3 vezes 3, 9. Então, vai ser 16 vezes x, 400 vezes 9, né? Então, ó, 16x é igual a 4 vezes 9 vezes 100, tá? Por quê? Porque 4 vezes 100 é 400. A ordem dos produtos não altera os fatores, tá? Então, esse 16 está multiplicando o x, vai passar o quê? Dividindo, né? Ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, x é igual a 4 vezes 9 vezes 100 dividido por 16. 4 vezes 9 aqui, a gente sabe que é 36, né? Então, já vamos colocar aqui, né? 36 vezes 100 sobre 16. Bom, eu posso dividir aqui por 2 em cima e por 2 embaixo, né? Ou por 4, né? A gente divide por 4 aqui, ó. 36 dividido por 4 é 9. E 16 dividido por 4 é 4. 4 sobre 9 vezes 100. 900 dividido por 4. Isso daqui vai ser igual a 900 dividido por 4, que é igual a 225. 225 peças. Beleza, pessoal? Então, nessas condições, com a dificuldade dobrada, trabalhando 6 horas por dia com 15 funcionários, seriam produzidos 225 peças.